Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de FAQ. Nós somos o grupo G e o tema de hoje é menu de boot. Os objetivos dessa videoaula são descrever o que é um boot e suas aplicações no nosso dia a dia e fazer uma breve análise sobre o menu de boot dentro do conceito de sistemas operacionais. Mas antes de tudo isso, precisamos primeiro aprender alguns conceitos. O primeiro conceito que temos que ter em mente é o conceito de bootloader. Em computação, o boot nada mais é do que o termo que usamos para descrever o processo de iniciação do computador, que vai carregar o sistema operacional quando a máquina for ligada. Nos computadores modernos, o processo de iniciação começa com a execução pela CPU de um programa contido na memória ROM, em um endereço pré-definido. Este programa contém funcionalidades rudimentares para procurar por dispositivos que podem conter um sistema operacional e que são, portanto, passíveis de participar de um boot. Definido, portanto, o dispositivo é carregado em um pequeno programa de uma seção especial deste. Além disso, um dispositivo de iniciação é qualquer dispositivo que deve ser iniciado antes de carregar o sistema operacional. Isso inclui dispositivos de entrada, como o teclado, dispositivo de saída, como o monitor, e os dispositivos de armazenamento, como o drive, disquete, disco rígido, CD-ROM e etc. Um caso especial de dispositivo de iniciação são os que podem carregar os sistemas operacionais, como antigas máquinas de PC ou os celulares modernos. Agora algumas curiosidades com relação ao termo boot. Esse termo deriva do inglês boot, que por sua vez deriva do termo bootstrap, que significa cadastro de bots. Em computação, essas expressões têm basicamente o mesmo significado. E esse termo faz alusão a algumas histórias sobre o Barão de Munchausen, que segundo uma lenda, ele diz que ele era capaz de erguer do pântano e para ele não se molhar, ele puxava os cadastros das próprias botas. Ou seja, o termo procura dar a imagem de um processo aparentemente impossível pelo nosso próprio esforço e pelo qual o sistema se ergue e que se coloca em funcionamento. Vamos tratar agora o conceito de reset da CPU. Um programa de armazenamento de um computador normalmente realiza um reset. A maioria dos computadores tem uma linha de reset que traz o dispositivo no estado de inicialização e é ativo por um curto período de tempo depois de ligar. Por exemplo, na arquitetura x86, afirmando que a linha de reset interrompe a CPU, isso é, feito depois que o sistema é ligado, e antes de a fonte de alimentação ter afirmado que o sistema foi ligado perfeitamente, para indicar que ele está pronto para fornecer tensões estáveis e níveis de potência suficientes. Outro conceito que temos que estar cientes é o conceito de firmware. Ele é conhecido pela nomenclatura de software embarcado. Os firmware são um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente no hardware de equipamentos eletrônicos. Os códigos transcritos por este tipo de programa residentes são fundamentais para iniciar e executar os hardwares e os seus recursos, fornecendo informações idênticas sempre que o dispositivo for ligado. Dessa forma, essa espécie de sistema operacional de aparelhos eletrônicos estará sempre gravando diretamente no chip de memória de seus hardwares, mais especificamente nas memórias PROM e EPROM, que são as memórias somente de leitura programável e as memórias somente de leitura apagável. As tabelas de partição são basicamente um padrão criado para o layout da partição referente a um disco rígido físico. Embora seja parte do padrão de Extensible Firmware Interface, a proposta de substituição da Intel para o BIOS da IBM pode ser usada em sistemas BIOS, sistemas devido às limitações das tabelas de partição na ficha de boot principal, que limitam o tamanho máximo do disco a 2 TB. Há vários tipos de tabela de partição. Entre elas, existe o Git Partition Table, que é um modelo mais atual de particionamento, que é a parte do Wi-Fi, usando um identificador global exclusivo para dispositivos,
O outro mais usado é o MBR, que iremos falar um pouco agora. O MBR é a sigla de Master Boot Record, ou seja, o setor de boot mestre, e é onde que se encontra a tabela de partição que dará início ao boot do computador. A MBR é lida pela BIOS. O MBR possui informações sobre como inicializar o sistema e sobre as partições do HD. Ele é criado quando o HD é particionado, mas ele não faz parte de qualquer partição. Normalmente, o MBR é armazenado no primeiro setor do HD, ou seja, é localizado no cilindro 0 ou na cabeça, e setor 1. Ele e a tabela de partição ocupam apenas um setor de uma trilha. O restante dos setores não são ocupados, permanecendo então vazios e inutilizados, servindo apenas como proteção do MBR. E é justamente nessa área que alguns dos vírus usam para se alocar nos nossos computadores. Disquetes, pendrives e CDs não possuem MBR nem tabela de partição. São apenas atributos exclusivos dos discos rígidos. Para qualquer estilo de partição, o número de divisões do disco que podem ser definidos baseia-se no espaço total alocado para a tabela de partição, e é no espaço necessário para armazenar tal informação de uma única partição. Falamos agora sobre o GRUB. O GRUB é a sigla para Grand Unified Bootloader. Trata-se de um gerenciador de boot desenvolvido inicialmente por Eric Stephan, disponibilizado como software GNU. Entre seus principais recursos está a capacidade de trabalhar com diversos sistemas operacionais, como o Linux e o Windows. Um dos motivos mais óbvios para o grupo ser usado e fazer tanto sucesso é a sua capacidade de permitir que o usuário escolha um dos sistemas operacionais instalados no seu computador. Em outras palavras, o GRUB é capaz de trabalhar com o multiboot. Além disso, esse gerenciador também é capaz de bootar sistemas em discos SCSI, ou mesmo carregá-los através de imagens disponíveis em rede. Carregamento do kernel. O kernel é um programa, e a primeira tarefa do boot é alocar o kernel na memória para executá-lo. O caminho para localizar esse programa é /vm Linux, ou /boot /vm Linux. Durante o primeiro processo, a memória RAM carrega um pequeno programa de boot procedente do disco. Este programa é responsável para organizar o kernel e fazer seu carregamento. O kernel efetua alguns testes para verificar quanto da memória está disponível. Neste ponto, o kernel reserva um pouco de memória para algumas estruturas de dados internas. Após a inicialização básica do kernel, são criados processos espontâneos. No Linux, não existe nenhum PID 0. O init é acompanhado de vários processos que manipulam a memória, como por exemplo o call-update. Destes, somente o init é realmente um processo. Os demais são partes do kernel que, por razões de escalonamento, são arrumados para se parecerem um processo. Depois dos processos serem criados, o papel do kernel no boot está completo. No entanto, nenhum processo para login foi criado e nenhum daemon foi inicializado. Todas essas tarefas serão tratadas pelo processo init. Com o que vimos hoje, é possível concluir que o menu de boot é algo que se pode usar para melhor gerenciar os sistemas operacionais que o computador usa. Além disso, há vários processos por trás desse menu, e o mesmo pode ser usado das mais variadas formas no dia a dia, tanto por desenvolvedores como usuários comuns. E como desafio, nós nos desafiamos para realizar um dual boot no seu computador, de modo que o mesmo forneça um menu de escolha para qual sistema o seu computador quer usar. É isso. Tenha um bom dia.